Nós tentamos manter o podcast dinâmico. Filmes não faltam, séries também não. E então acho que teremos sempre coisas para falar porque o nosso gosto pelo cinema e pela televisão vai continuar. Porque é efetivamente isso, conteúdo acho que não vai faltar, mas acho que enquanto há motivação para continuar, acho que tem pano para mangas e cá estamos nós para dar a nossa opinião, até nos quererem. Olá, este episódio do Por Dentro Com chega poucos dias antes da entrega dos Oscars de 2025. Estive a fazer as contas e no Popcasts já temos 21 podcasts na categoria de cinema e televisão. Isto significa que há muita gente por aí a falar sobre a sétima arte, quer seja no grande ou no pequeno ecrã. Com tanta oferta, escolher não é fácil, mas para este episódio escolhi falar com a Beatriz Silva e o Miguel Revel, que há 5 anos dão vida ao Drive-In Club. E porquê? Porque são verdadeiros apaixonados pelos Oscars. Aliás, este episódio promete ser uma verdadeira fita. Para além da conversa com a Beatriz e o Miguel, vou apresentar-te um dos mais recentes podcasts a chegar ao Popcasts. Freire e Marcos no Cinema, que é naturalmente dedicado ao universo cinematográfico. E como não vivemos apenas de cinema, também vou conversar com o Tiago Loureiro sobre as 6 características essenciais que um bom episódio de podcast deve ter. Temos ainda uma estreia muito especial. A Ana Xavier, podcaster portuguesa a viver nos Estados Unidos e fundadora do The Podcast Space, junta-se a nós para partilhar as mais recentes tendências do mundo do podcasting do outro lado do Atlântico. E, é claro, tenho um convite muito especial para ti. Em março acontece o Business Podcast Summit, um evento que vai ajudar-te a alavancar o teu podcast de negócio. Vais mesmo querer participar. Aí desse lado já estás confortavelmente sentado? Então, luzes, câmara e que comece o episódio. A Beatriz Silva trabalha em Portugal, gera redes sociais e cria conteúdo digital. Já o Miguel Revel está em Paris a perseguir o sonho de ser realizador de cinema. Apesar da distância, os dois juntam-se para dar vida e voz ao Drive-In Club, um podcast dedicado ao cinema onde, nesta altura do ano, os Oscars são sempre um dos grandes temas. Ele já tem os seus palpites sobre quem vai levar para casa as estatuetas douradas este ano, quais serão os filmes, realizadores e atores premiados. Descobre tudo nesta entrevista. Olá, tenho aqui comigo a Beatriz. Olá, Beatriz. Alô, tudo bem? E um bocadinho mais longe, bastante mais longe, tenho também o Miguel. Olá, Miguel. Olá. Eles são os autores e as vozes de um podcast que já está há bastante tempo no Popcasts e que se chama Drive-In Club e que é sobre cinema. Como nós estamos já aqui quase a chegar à entrega dos Oscars, eles vieram falar comigo sobre cinema e sobre podcasts, naturalmente. Bom, já percebi que a Beatriz é das minhas. Tu não gostas de terror, do género terror? Nada. Eu, se puder, fujo completamente do terror. Graças a Deus, dentro do Golden Tank tenho uma equipa que adora terror, portanto, poupam-me desse género, mas não é nada comigo, não me apanha. Pois, eu também não. Gosto muito mais de outro género de filmes. E já agora, Miguel, qual é que é o teu género preferido? Eu gosto muito de filmes de ficção científica. Eu, por exemplo, eu sei que a Beatriz é uma grande fã de musicais, eu costumo ser mais alérgico a eles, mas por acaso este ano o Wicked foi dos meus filmes preferidos, portanto estamos em sintonia. Ótimo, eu gosto imenso também de ficção científica e dessas coisas do fantástico, também acho muita graça, mas tudo menos terror, apesar de também ter uma certa curiosidade sobre o Longlegs, mas depois havemos de falar sobre isso mais lá para a frente. Agora, vamos saber como é que vocês chegam ao Drive-In Club. Podemos começar pela Beatriz. E já agora, foi mencionada uma equipa, quer dizer que há mais gente envolvida? Mais ou menos. Pronto, então explica-me lá. O The Drive-In Club faz parte do projeto que é o The Golden Take. O The Drive-In Club nasceu da vontade que eu, o Miguel e o Ivo na altura, que era uma pessoa que também estava dentro do Golden Take,
queremos falar, nós gostávamos muito de falar, então decidimos apostar num podcast para fazer exatamente isso, para conversar, só que houve aqui uma reviravolta, porque na altura o podcast começou a ser gravado, por acaso um dos primeiros episódios foi sobre os Oscars, portanto começou bem, faz aqui o ciclo bom, mas começou por ser gravado num carro. Porque nós, quando nos encontrávamos para conversar, era efetivamente num carro, o Miguel ainda estava cá em Portugal na altura, e então nós encontrávamos para conversar no carro e começou assim. Só que começou numa altura, portanto foi em janeiro de 2020, e passado 2 meses sabemos o que aconteceu, fomos todos recambiados para casa e já não pudemos Fun fact, houve aí uma altura num podcast que ele, o Miguel e o I ficaram muito doentes e que nós acreditamos que possa ter alguma coisa a ver com o Covid, foi mesmo muito perto disso. E pronto, foi a vida trocou-nos. Foi em dezembro de 2019? Pois foi, exatamente. Portanto, a vida trocou-nos aqui as voltas, mas cá estamos passados 5 anos, agora feitos recentemente. É isso que eu ia dizer, Miguel. É preciso muito fôlego para manter um podcast a funcionar desde 2020. Geralmente, como nós nos fartamos de dizer aqui no Por Dentro Com, geralmente as pessoas desistem muito facilmente ao 3º, 4º episódio. Vocês não, mantêm-se aqui. Tem sido uma jornada difícil? O mais difícil é nós conseguirmos organizar os horários. Eu, por acaso, agora que a Bia estava a dizer que começámos há 5 anos, eu acho que nós já nos conhecemos há pelo menos uns 10 anos. E já vem uma ideia muito de trás de começarmos este podcast. Mas, finalmente, quando avançámos com o projeto, talvez que o que tenha ajudado a manter não só a nossa paixão pelo cinema e de conversarmos tanto e de termos assistido a tantos filmes em conjunto e tudo, mas eu penso que houve muitos podcasts que começaram durante a pandemia e pelo facto das pessoas estarem fechadas em casa e quererem fazer algo, contactar com o mundo exterior. Nós, como começámos antes, já tínhamos este gosto e esta vontade e assim, e penso que isso nos tenha ajudado a ultrapassar tudo e a ir adiante, muito depois do confinamento já ter acabado. E têm como pensado, Beatriz, é assim, vocês sentem-se mais confortáveis já com este formato? Gostavam de avançar para o vídeo? Como é que tem sido, ou vocês nem sequer pensam nisso? Nós já tivemos alguns episódios em que fizemos vídeo também para testarmos, porque acho que o teste faz parte também da dinâmica do que acontece na vida real, não é? Porque está tudo sempre a mudar, as redes sociais mudam e então tivemos essa necessidade também de testar um bocadinho. Mas nós percebemos que somos melhores a conversar assim em off, sem ninguém nos ver, estamos a ver uns aos outros, até pela questão de não nos atropelarmos e afins, porque como acaba por ser digital, tendo em conta que o Miguel está tão longe, temos mesmo de ter essa necessidade de nos ver, mas a nível fica só no áudio e eu acho que o mais complicado é mesmo às vezes, não é tanto falarmos, porque quando nós abrimos o microfone é só debitar aquilo que temos opiniões e se forem ouvir o nosso podcast, muitas das vezes temos opiniões muito contrárias e chegamos a irritar-nos uns com os outros. Isso foi uma coisa que eu achei muito curiosa ao ouvir o vosso podcast, é que vocês não têm nenhum tipo de dificuldade em discordar um do outro. Não é assim? Começamos pela Beatriz. Vocês não se importam de discordar? Nada. Eu às vezes estou em stress com eles os dois. O Ivo agora, entretanto, já não faz parte tão ativamente do podcast, só eu e o Miguel, e muitas vezes chamamos outras pessoas e afins para também criar algum dinamismo, mas entre nós, quando nós discordamos, às vezes as emoções ficam à flor da pele, mas também está a graça, não é? Eu já percebi porque vão ouvir e vão perceber que a Beatriz diz, eu não concordo nada com isso, eu vi e acho outra coisa completamente diferente. Não é assim, Miguel? É verdade, mas eu acho que isso também vem da amizade, de ser uma amizade já de vários anos, em que podemos dizer o que queremos sem ter receio que o outro vá achar algo de mal e pronto, e somos genuínos naquilo que vemos e que gostamos e eu conheço muito bem os gostos dela, ela conhece os meus e conhecemos ambos os gostos do Ivo e eu acho que também quanto mais naturais formos, mais interessante é para quem nos está a ouvir. Sem dúvida nenhuma, Miguel. E outra coisa que eu também achei curioso é que vocês já disseram aqui que gostam imenso de conversar e conversam muito sobre cinema, mas o vosso podcast não é extremamente longo, ou seja, é um formato
até mais short do que outra coisa qualquer, porque são ali 8, 15, às vezes meia hora, de certeza quando têm convidados, mas o que quer dizer que vocês optaram por este formato ou dizem até terem coisas para dizer sobre aquele filme? Como é que esta dinâmica se processa? Eu acho que é um bocado isso, acho que também não vale a pena, é muito engraçado porque às vezes quando eu já me estou a alongar muito tenho o Miguel do outro lado da câmara a fazer-me tipo o sinal de corta. Tipo, chega, porque eu tenho sempre tendência a falar mais do que o que devo, mas tentamos que seja falarmos o que temos a falar, às vezes dizemos não, vão só ser 10 minutos e acabamos de estar a falar meia hora. Acho que os que nós demoramos mais são efetivamente aqueles mais ligados a cerimónias de prémios e afins, ou quando fazemos um recap do que é que aconteceu, o que é que vai acontecer durante o ano, o que é que vai sair, porque aí temos muitas opiniões para dar e muita coisa para comentar, portanto esses acabam por ser os nossos formatos mais longos, mas de resto tentamos que seja, porque há filmes que às vezes não vale a pena, queremos conversar, mas está dito, portanto não vale a pena estar ali a enganhar também, porque não é bom para o ouvinte, nem é bom para nós, já não temos mais nada a dizer, só estamos ali a enrolar, portanto é isso. Vocês estão atentos ao feedback da vossa audiência, ou seja, vocês recebem e-mails ou mensagens Sim. pelas redes sociais, Miguel? Pelas redes sociais, sobretudo. É mais a Bia que controla as redes sociais, mas sim, vamos tendo a opinião dos nossos ouvintes. E o que é que eles vos pedem? Muito de cerimónias. Depende. Também, porque é o que nós estão mais habituados a ouvir de nós também. Por exemplo, agora o especial de Oscars é uma coisa que nós, em equipa, também temos vindo a fazer ao longo dos anos. Portanto, acho que as pessoas, desde que o podcast começou, estão muito habituadas a ouvir-nos falar pelo menos destas cerimónias de prémios e do que é que nós achamos, e porque muitas das vezes, e aqui mais o Miguel, ele se calhar pode falar um bocadinho mais sobre isso, muitas das vezes nós temos muita pesquisa atrás, que eu acho que às vezes falta a muitas pessoas e a muitos projetos, que é toda a pesquisa cá por trás, todas as curiosidades, todo o trabalho de casa que inevitavelmente tem que se fazer quando se faz um podcast, e nós tentamos ter isso. Então, e agora contem-me lá, como é que é o processo de criar o podcast? Este trabalho de casa de que a Beatriz estava a falar é muito importante, e às vezes as pessoas que estão neste meio não sabem que não é só abrir o microfone, não é, Beatriz? Sim, eu acho que nós temos aqui duas vertentes, porque nós fazemos uma pesquisa mais, e muitas vezes se calhar apanham o Miguel no podcast a dizer, vou só pesquisar aqui, está ali um modo real live às vezes a pesquisar alguma coisa, porque também não queremos dar a informação errada, mas nós temos duas vertentes, que é, por um lado falamos genuinamente, como o Miguel estava a dizer, dos filmes e afins, porque é a nossa opinião, portanto, isso também à partida não dá para planear muito o que é que se vai dizer, apenas mais ou menos os tópicos que se vão falar, mas depois também é preciso nós termos algum conhecimento também de causa, quando são as cerimónias e assim, claro que estamos a fazer um especial de Oscars, não vamos falar dos filmes sem termos pelo menos conhecimento, a maior parte dos filmes estão a ser vistos, não vamos estar a fazer uma previsão sem ter mais ou menos conhecimento do que é que já aconteceu em anos anteriores, qual é que costuma ser o padrão e assim. Portanto, quando eu me refiro mais à pesquisa é mais nesse sentido de, ok, nós temos que fazer esse estudo também, temos que, também às vezes as pessoas dizem, vocês veem filmes é para brincar, às vezes não é, porque se estamos a querer falar disto também tem que ser uma coisa um bocado levada a séria, e eu costumo dizer que eu agora, recentemente, eu só vejo aquilo que tenho que escrever ou que falar, portanto os meus gostos também acabam por ser um bocadinho enviesados por causa destes projetos, porque é o natural. Miguel, e eu tenho aqui uma curiosidade. Só no podcast nós temos mais de 2 dezenas de títulos de podcasts relacionados com cinema e televisão, mas sobretudo cinema. Vocês estão atentos à concorrência em termos de podcasts? Nós conhecemos, vários deles conhecemos, até porque às vezes estão presentes em antestreias ou festivais, ou foram antigos colegas nossos. E pronto, acabamos por saber mais ou menos o que é que cada um vai fazendo e assim. Mas sobretudo nós temos muita bagagem. Eu pelo menos estou no mundo do cinema já desde 2004 que eu acompanho todas as estreias, os filmes, as séries e assim, e acho que isso nos traz... temos um grande interesse e uma grande vontade de não cometer gafes e de saber exatamente do que é que estamos a falar. Cerimónias dos Oscars, por exemplo, nós acompanhamos há mais de uma década que todos os anos nós vemos os Oscars e acompanhamos tudo. Portanto, quando estamos a comentar sobre um determinado tema, quer seja de filmes ou de séries, nós temos a história dos últimos, do século XXI, pelo menos, muito bem sabida por experiência própria e de todos os filmes que nós vemos. Mas é interessante ao mesmo tempo ver, para voltar à pergunta, dos novos podcasters que vão surgindo,
sobretudo malta mais jovem que nós, porque nós agora acabamos por já ficar pelos 30, e pronto, e que vêm também com os seus gostos e com novas opiniões e às vezes criam conteúdo diferente daquilo que nós também estamos a fazer e acabamos todos por nos acompanhar uns aos outros, eu sinto que sim. Pronto, e Beatriz, já agora, já te dou a palavra, mas é para te perguntar se de facto também achas que é o vosso conhecimento que é a mais-valia do vosso podcast? Eu acho que é um bocadinho o que o Miguel já disse, eu acho que é a amizade acima de tudo e o não termos nós não temos problemas em, se for para falar mal, nós falamos mal, se for para falar bem, nós falamos bem, se for para andarmos à batatada em pleno podcast, nós andamos à batatada e acho que... Excelente cartão de visita. Sim, tem que ser, porque é isso que nos diferencia, no fundo, porque nós temos muito esta conexão e acho que para quem ouve, isso passa, e pelo menos pelo feedback que eu recebo das pessoas é isso mesmo. E em relação também aqui aos outros sites, eu não acabo por sentir tanto que são concorrência, porque muitos deles, como o Miguel diz, são nossos amigos, são pessoas que vêm ao nosso podcast, nós vamos ao podcast deles. Nós, por exemplo, agora estamos a fazer aqui uma parceria para os Oscars com outro projeto que se chama Fio Condutor, que também tem um podcast que é o Fila do Meio, e que realmente nós tentamos trabalhar em conjunto, porque como nós também não somos imprensa, lá está, somos considerados imprensa para algumas coisas, mas somos imprensa mais independente, digamos assim, temos de nos unir muito também para conseguirmos, e tendo em conta que Portugal não é um país que apoie muito aqui a cultura e afins, temos que tentar fazer valer as coisas também na base da amizade e da colaboração, portanto... Vocês acham então muito positivo esta colaboração, digamos assim, entre podcasters, não é? Sim, e acho que tem que haver vitalmente, não só entre podcasters, mas mesmo entre projetos, e porque também é isso que às vezes nos ajuda a ter outras perspectivas, a ter outras opiniões para além das nossas, porque eu já sei de antemão e muitas vezes nós falamos no podcast e ainda ficamos em off a falar, porque eu já sei muito bem a opinião de Miguel, ele já sabe a minha, portanto já temos alguma noção do que é que vai ser dito. E muitas vezes nós até falamos antes e dizemos, não, temos que guardar alguma coisa para o podcast, por amor de Deus. Mas acho que é importante às vezes também trazer pessoas de fora, porque realmente é outra mentalidade, é outra perspectiva, outros gostos, portanto eu acho que é muito importante de vez em quando haver essa colaboração com quem está de fora, não é? E mesmo que sejam, muitas das vezes nós quando fazemos lives e assim, puxamos pessoas até mesmo do nosso público para virem falar connosco, comentarem e afins, portanto acaba por ser uma dinâmica muito engraçada nesse aspecto. A Beatriz já me disse que trabalha inclusivamente noutro podcast. Tu também só tens este podcast do cinema, do Drive-In Club? Sim. Ele tem todo um curso de cinema para fazer. Já acabou neste momento, mas... ok. Então está mesmo, é o core business, é cinema. Sim, exatamente. Eu estou na realização e produção e foi por isso que acabei por vir para a França, porque, pronto, a escala é diferente de Portugal. Com certeza. E já agora, quem é que vai ser o vencedor deste ano? Dos Oscars? Os Oscars, as pessoas, muito mais do que os gostos... Algo que é muito importante e que a maior parte das pessoas não está a par, ou assim, é que é muito importante o filme que está em voga quando termina a votação dos Oscars. E eu acho que, porque as modas, os 10 nomeados, todos eles vão tendo o seu momento de destaque ao longo dos meses até ao dia da cerimónia. E eu sinto que agora esta semana, porque a votação dos Oscars acabou há cerca de 2 dias, neste momento os filmes que estavam em maior destaque são claramente o Anora e o Conclave e pronto, são os que ganharam mais prémios ultimamente e isso às vezes leva a quem vota nos Oscars e ainda não tenha visto um filme ter a chance, pronto, comparado com outros filmes que acabaram por ter o seu tempo de sucesso há mais meses atrás, como foi, por exemplo, o caso do Dune ou mesmo do Wicked em dezembro, que estava no topo e agora já acalmou. Então, mas para o Miguel, quem é que devia ganhar? Vamos aqui estabelecer o melhor realizador, o melhor filme e o melhor ator e atriz. Para o Miguel, quem são os vencedores? Quem vai ganhar ou quem eu queria que ganhasse? São duas coisas diferentes. Exatamente, é assim, não. Eu quero saber qual é a opinião do Miguel e depois quem é que acha que realmente vai levar a estatueta para casa. Sim. Por exemplo, para melhor filme, eu gostei muito do Brutalista e do Ainda Estou Aqui, mas penso que será mesmo ou a Nora ou o Conclave a ganhar. Ficarei se muito eu tivesse de fazer uma aposta Conclave. final, eu diria a Nora. E, realização, penso que também seja, eu daria o Bradley Corbett, do Brutalista, e penso que será entre ele e o Sean Baker por a Nora. Atriz,
Eu daria a Fernanda Torres, pelo Ainda Estou Aqui, mas provavelmente vai ser a Demi Moore com The Substance, e o ator, penso que é o Adrian Brody pelo Brutalista, mas pode haver a surpresa de ser o Timothée Chalamet com a Complete Unknown. Ok, agora, enquanto estava a falar, Miguel, a Beatriz estava aqui a dizer que não. Não concordas? Não, algumas coisas concordo, outras que não. bom, vamos ter aqui um bocadinho de Drive-In Club. Então ter vamos lá. Porque realmente para mim, pronto, há um padrão, como eu disse, e acho que o Miguel também reconhece isto, que é os Oscars gostam muito de algumas coisas. E uma delas, pelo menos no caso de melhor ator e melhor atriz, neste caso temos duas pessoas aqui a interpretar um papel de uma pessoa que já fez, que existiu, ou seja, uma pessoa da vida real. E realmente os Oscars têm um padrão nisso. Geralmente quem interpreta outras pessoas acaba por levar o Oscar. Portanto, na minha opinião, e também que eu acho que vai ser merecido, é a Fernanda Torres e o Timothée Chalamet, apesar de eu achar que a Demi Moore pode ser uma grande surpresa aqui, também um bocado de carreira e afins. Quanto ao melhor filme, eu não gostei especialmente do Anora. Estou mesmo confiante que o Brasil vai levar, e acho que se os Oscars tiverem alguma consciência do peso que o Brasil tem nestas audiências, portanto pode aqui influenciar alguma coisa, e efetivamente foi o filme que estava mais em voga até por causa das polémicas mais recentes e de todo o burburinho à volta da Fernanda Torres ter ganho o Globo de Ouro. Acho que Ainda Estou Aqui tem alguma hipótese. Se fosse agora, a fechar ainda antes das nomeações, com a questão toda do Papa agora, Conclave podia ter aqui alguma hipótese. Eu, honestamente, se ganhar Ainda Estou Aqui ao Conclave, fico muito feliz. Se ganhar a Nora ou o Brutalista, vou ficar assim um bocado mais irritada, mas pronto. E a melhor realização, Brady Corbett. Pois passa. Quando se vê os prémios mais recentes, por exemplo, o Conclave conquistou os BAFTA, e os Oscars, quando votam para melhor filme, é um sistema de preferências. E as pessoas fazem um ranking dos filmes que gostaram mais, e às vezes não é o filme que tem mais primeiros lugares, é o filme que conquista mais segundos e terceiros. E um filme mais consensual, que agrada a maior audiência, Conclave, por exemplo, é um deles. Mas depois, quando se vê os prémios da Guilda de Realizadores, de Produtores, de Argumentistas, o Anora ganhou todos. E pronto, e é aí que este ano vai ser ficamos muito mais divididos. Vai ser muito entusiasmante este ano. Façam as vossas apostas, depois dizemos o resultado. Entretanto, Miguel, daqui a 5 anos ainda se via falar com a Beatriz no Drive-In Club? Eu gostaria muito, sim, com certeza. Porque nós temos um grande prazer em fazer isto. E pronto, é não só partilhar a nossa opinião, como depois também ouvir a opinião das outras pessoas. E pronto, sobretudo quando trazemos convidados, nós tentamos manter o podcast dinâmico. Filmes não faltam, séries também não, e então acho que teremos sempre coisas para falar, porque o nosso gosto pelo cinema e pela televisão vai continuar, claramente. Beatriz, daqui a 5 anos ainda a falar com o Miguel sobre filmes, séries? Sim, eu acho que sim, espero que ele bature até lá. Mas eu acho que sim, porque é efetivamente isso. Conteúdo acho que não nos vai faltar, só se realmente a nossa disponibilidade mudar muito. Mas eu vejo-me a fazer isto aqui a 5 anos. Claro que durante estes 5 anos não podemos mentir, não foi uma coisa linear, ou seja, houve momentos bons, momentos maus, momentos em que o podcast esteve mais parado e outros porque a nossa vida também acontece. Mas acho que enquanto há motivação para continuar, acho que tem pano para mangas, e cá estamos nós para dar a nossa opinião daqui a 5 anos, 10, 15, até nos quererem. Miguel, uma boa razão para ouvir o Drive-In Club? Sobretudo para descobrir mais filmes e mais séries que a uma primeira vista não daríamos a hipótese de ir ver. E depois, se caso tenhamos já visto algo que nós estamos a comentar no podcast, também para contrastar com opiniões que podem ser diferentes da nossa. Beatriz, boas razões para ouvir o Drive-In Club? Eu acho que acima de tudo para sentirem dois amigos ao ouvido deles a falar, acho que isso é sempre importante, para sentirem uma companhia, que para mim faço podcast e tenho mais do que um, sinto que é muito isso que as pessoas procuram, uma companhia de ouvir no carro, ouvir em momentos que estão a fazer alguma coisa e afins. Portanto, acima de tudo acho que queremos ser a companhia destas pessoas e claro, receber também a opinião, porque tanto o Golden Take como o Drive-In Club foram feitos para partilhar a nossa paixão, mas também para as pessoas partilhem a sua paixão connosco. Portanto, acima de tudo é isso. Eu acho que essa conversa e essa ligação, e também os filmes, claro, e as séries, para descobrirem coisas novas ou coisas que até já sabiam e querem saber um bocadinho mais, é uma ótima razão para ouvir o Drive-In Club. Miguel, Beatriz, muito obrigada por terem participado no Por Dentro Com. Obrigado, e vamos lá ver então quem é que ganha Ui. os Oscars deste ano e dos anos que aí vêm. Obrigada. Obrigada. Obrigado.
Se gostas de cinema, tens mesmo de ouvir o Drive-In Club. A Beatriz e o Miguel falam com paixão sobre a sétima arte e podes encontrar o podcast no Popcast e na app do Popcast. Já a seguir, converso com o Tiago Loureiro, especialista em SEO e redes sociais, sobre as 6 características fundamentais de um bom episódio de podcast. Se queres criar conteúdo que realmente prenda a atenção dos ouvintes e os faz voltar para ouvir os novos episódios, estas dicas são essenciais. Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Olha, é por estas e por outras que eu te pago, que te contratei segundo um cachê principesco, porque tu tens estas sugestões ótimas para os nossos podcasters, porque trazes nada mais, nada menos do que 6 características de um bom podcast. Portanto, faz lá jus ao teu belíssimo cachê e diz como é que estas coisas se fazem. É verdade. E quando me propuseste um risol e um small de lata, sumo de laranja, eu não consegui recusar esse cachê. Eu tentei dar-te também o croquete, mas não deu. Pronto. Mas é um cachê incrível, porque eu gosto muito de fritos. E é isso mesmo, vamos falar de 6 características de um bom episódio de podcast. Sabemos que cada podcast é um podcast, existem milhares sobre diferentes temas, com diferentes formas, diferentes abordagens, mas existem alguns elementos que são mais ou menos transversais e que podem empurrar o nosso conteúdo para um patamar de sucesso. E é disso que vamos falar hoje. 6 pontinhos muito importantes para um bom episódio de podcast. Então começamos por onde? Começamos mesmo pelo início. É mesmo isso. Começamos pelo início. Um início forte é o primeiro ponto. Porque os primeiros segundos são essenciais para captar o interesse do ouvinte. Temos logo à partida de o envolver, de o deixar curioso e intrigado. E isto consegue-se, por exemplo, referindo logo no princípio o convidado que temos, a curiosidade que vamos revelar, a ideia que vamos desmistificar, a conclusão que vamos chegar, qualquer coisa deste género. Algo que prenda e que faça o ouvinte sentir que efetivamente vai ganhar algo ao consumir o nosso conteúdo. Segundo ponto, um tema bem definido. Cada episódio deve ter um propósito claro. Não pode ser uma conversa dispersa e sem rumo. Pode ser, e existem podcasts, episódios que abordam vários temas e está tudo bem, desde que foquemos nesses temas e não dispersemos. O que é importante aqui? Ter um guião para nos ajudar a manter o foco, ao invés de abrir o microfone e começar a... Aliás, isso é importante em todo o processo, Muito ou seja, bom. quando escolhemos o tema do próprio podcast e depois de cada um dos episódios. Tudo isso, se estiver planeado e bem planeado, é uma grande ajuda. Sim, completamente, porque na nossa cabeça a conversa até pode estar a fazer sentido, mas quem nos ouve, estamos a dispersar, aquilo fica uma conversa um pouco estranha e vai gerar ali anticorpos e é provável que a pessoa não queira ouvir muito mais daquilo. Ponto 3. Conteúdo valioso. Falámos também um bocadinho já no primeiro ponto. Porque os melhores episódios de podcast oferecem algo útil ao ouvinte, seja conhecimento, entretenimento, inspiração, whatever. Devemos perguntar-nos sempre o que é que o meu ouvinte vai ganhar com este episódio, qual é o valor acrescentado. Tem que haver sempre uma proposta de valor em cada episódio. Essencial. Aliás, com esta tendência de fazer nichos cada vez mais pequenos, vai mesmo por aí. Nós temos mesmo que oferecer uma mais-valia, um valor qualquer acrescentado àquilo que fazemos. Completamente. O ouvinte tem que sempre sair a ganhar de qualquer forma, ou porque se sente mais divertido no fim, ou porque se sente mais informado, mais inspirado, o que seja. É fundamental. E passamos para o quarto ponto, que é o meu preferido, que é a atenção. A atenção é aquilo que nos prende, não é? Não só nos podcasts, como na maioria dos conteúdos. É aquilo que chamamos vulgarmente de suspense. Não é? Esta característica encontra-se facilmente e ajuda até um bocadinho a explicar o sucesso dos podcasts true crime e narrativos que nos agarram à espera de ter o tão desejado desfecho da história. Mas um bom episódio de podcast deve ter este suspense, esta tensão, e isto adquire-se recorrendo a uma técnica de storytelling que é o open loop. O open loop é quando um podcaster introduz um tema, mas não se apressa a fechá-lo. Vai largando pedacinhos de informação-chave ao longo do tempo, aos poucos. E isto não se consegue só nos true crimes e nos narrativos, porque com arte e engenho conseguimos também levar isto para outros formatos. Por exemplo, num podcast de entrevista, fazer uma questão mais desafiadora ou fora do scope normal daquilo que são as perguntas feitas àquela pessoa, é ter um facto interessante para revelar e construir uma história à volta disso, ou ter uma informação valiosa
mas falar antes de dar essa informação, falar no que levou até ela, que é agarrar ali a pessoa. Porque no fundo são técnicas para manter as pessoas e só curiosas. se diz quem é que é o assassino no final. No final, exatamente, essa é a bela metáfora Estou que a ilustra perceber. isto tudo. E por falar em final, ponto 5, um final impactante. Tal como um bom início, um bom final ajuda a causar impacto. O que é que podemos fazer? Resumir os pontos principais, deixar uma reflexão final, antecipar algo interessante para o próximo episódio. São aspectos muito importantes e que vão prender e que até fazem ponte para os conteúdos a seguir. E o último ponto, o call to action, ainda no final do episódio, dar uma oportunidade à audiência de fazer algo a seguir. Segue-nos nas redes sociais, manda-nos uma mensagem com uma pergunta ou uma dúvida que tenhas, deixa-nos um comentário com sugestões de temas, algo que fortaleça a relação, não é? Entre o público e o podcast. E pronto, e assim termino com o meu call to action, que é descarreguem a app do Podcasts para ter os podcasts. Olha que boa ideia, é isso mesmo. Todos ali na mão, ou então passem no nosso site, que também estão lá os nossos podcasts, e temos também o nosso blog, onde vamos também escrevendo um bocadinho sobre estes temas que falamos aqui e que pode ser interessante para a comunidade. Pronto, não vai ser fácil, são 6 pontos super importantes e que em cada episódio é preciso cumprir, mas pronto, fica o desafio. Sim. Tiago, muito obrigada e até ao próximo episódio. Até à próxima. No episódio 27 do Por Dentro Com, entrevistei a Ana Xavier, uma podcaster portuguesa a trabalhar nos Estados Unidos e que é também fundadora do The Podcast Space. Agora a Ana passa a ser uma presença regular no Por Dentro Com, trazendo-nos uma nova perspectiva sobre as tendências do podcasting. Digamos que é um olhar de fora para dentro. Hoje, ela partilha 3 sugestões essenciais que deves ter em conta em 2025 para fazer crescer o teu podcast. Fica atento. Se queres crescer o teu podcast em 2025, vou-te deixar aqui 3 dicas que são estratégicas, simples e que funcionam para praticamente qualquer podcaster. Vamos começar com a mais óbvia, que é colocar o podcast no YouTube. Eu sei que muita gente fala do YouTube, mas existe razão para isso. É que o YouTube tem mais de 2 mil milhões de utilizadores, que são muitos mais do que aqueles que utilizam só as plataformas de áudio. E mesmo que o teu podcast seja só em áudio, existem bastantes estudos que corroboram esta ideia de que quem vai pesquisar um assunto no YouTube vai depois fazer a transição para uma plataforma exclusivamente de áudio porque gostou do conteúdo. Por isso é uma estratégia que funciona. E depois, vamos falar de marketing orgânico nas redes sociais. Muitas vezes, como podcasters, às vezes temos dificuldade em perceber o que é que podemos falar para promover o podcast. E é bastante simples. A ideia não é usar um clipe com áudio só de animações ou uma imagem estática com o título do podcast. A ideia é mostrar o que é que acontece entre os episódios, saciar um bocadinho a curiosidade do público em relação ao que acontece nos bastidores do podcast. Como é que surgiu a ideia do episódio, coisas que correram mal. A ideia é criar uma relação com os ouvintes nas redes sociais, porque na verdade as redes são sociais. E esta última estratégia que te vou falar é super eficaz, mas não há muita gente a utilizar, e é pesquisar podcasts que sejam sobre o mesmo assunto ou semelhante e que sabes que os teus ouvintes vão ter interesse nesse assunto. Mandar um e-mail ou mandar uma mensagem ao podcaster e dizer: hey, porque é que não vamos trocar recomendações? No teu podcast recomendas o meu podcast e eu recomendo o teu podcast. É uma das coisas mais fáceis. Porquê? Porque os ouvintes já têm esse hábito de ouvir podcasts. Portanto, a conversão de um podcast para o outro vai ser super eficaz. Ou seja, para recapitular, colocar o podcast no YouTube, mesmo que o teu podcast seja em áudio, utilizar um marketing orgânico nas redes sociais e fazer o que é chamado o feed swap, promover um podcast no outro podcast. Ana Xavier vai continuar a trazer dicas valiosas a cada novo episódio do Por Dentro Com. Se queres aprender mais sobre como crescer no mundo do podcasting, segue a Ana nas redes sociais e no The Podcast Space. Em março acontece um evento 100% online que não vais querer perder. Trata-se do Business Podcast Summit. O Podcasts tem o orgulho de ser media partner deste evento, organizado pela Escola Portuguesa de Podcasting.
Entre 11 e 13 de março vais ter acesso a estratégias, insights e casos de sucesso de profissionais renomados que te vão ensinar como usar os podcasts para construir autoridade, atrair clientes e aumentar as vendas. Pedro Camarês, especialista em LinkedIn e podcasts, Rita Pissarra, profissional que acredita no poder transformador dos podcasts, James McSeel, mestre em storytelling aplicado aos negócios, Margarida Gamboa, especialista em integrar podcasts em eventos corporativos, Marisa Carlos, profissional de copywriting, Marta Araújo, especialista em relações públicas e podcasts. Estes são apenas alguns dos especialistas que vais poder ouvir. É mesmo aprender com quem sabe e dispõe de ferramentas que ainda não tens para fazer crescer o teu negócio através do podcast. Não percas esta oportunidade. Inscreve-te e descobre como participar no blog do Popcasts. A sétima arte é o grande destaque deste episódio e não podia deixar de te apresentar um dos mais recentes podcasts a entrar no Popcasts, Freire e Marques no cinema. Olá a todos e todas, bem-vindos aqui a um episódio especial, não numerado. Especialíssimo do podcast Freire e Marques no cinema, para dar aqui um olhinho mais detalhado à grande noite de celebração do cinema. Bernardo Freire, que tanto gostas, os Oscars. Sentes o entusiasmo no ar? Estás a sentir, os André? Oscars, ou não? as estatuetas douradas, o glamour, a Hollywood. E vai ser no dia 2 de março, está quase aí à porta. Vai ser apresentado, não pelo Bernardo Freire, por muita pena dele, certamente, mas vai ser apresentada a cerimónia por Conan O'Brien. Gostavas de apresentar os Oscars, Bernardo? Acho que é muita pressão. Ia ficar assim, Muita pressão, agora? E muita agora? O que é que eu pressão. estou aqui a fazer? Calma, muita pressão. Mas Vou gostava de deixar estar isso lá, para quem sabe. mas gostava de estar lá a assistir, Sem isso dúvida, sem certamente. dúvida. Claro. Para o after party, acho que sim. Para estar Essa ali parte, no meio dos atores, dos noite realizadores. fora. Exato. Eu só ia se a Era Nicole pontinha. Kidman. Eu só ia se a Nicole Kidman fosse. Se não E tivesse lá a Nicole certamente que Kidman, vai. não vale a pena ir sequer, não é, Bernardo? É daquelas coisas. Bernardo Freire e André Marques dão voz a este podcast que vale muito a pena ouvir. Se gostas de cinema, junta-o à tua lista. Podes ouvi-lo agora no Popcasts e na app do Popcasts. E assim chegamos ao final de mais um Por Dentro Com, onde o cinema foi a grande estrela. Falámos com a Beatriz Silva e o Miguel Revel sobre o Drive-In Club e os seus palpites para os Oscars. O Tiago Loureiro partilhou as 6 características essenciais de um bom episódio de podcast. Estreámos a nova colaboração da Ana Xavier, que falou de 3 tendências que podem fazer crescer o teu podcast neste ano de 2025 e ainda te convidei a participar no Business Podcast Summit e dei-te a conhecer uma das mais recentes chegadas ao Popcasts, Freire e Marques no cinema. Agora desafio-te a explorar estes conteúdos e, claro, a deixar a tua opinião. E já agora, qual é o teu filme favorito para os Oscars deste ano? Partilha connosco nas redes sociais do Popcasts. Eu sou a Elizabeth Costa e este foi mais um Por Dentro Com. Até ao próximo episódio.